Olá, galera! Tudo bem? Nós novamente aqui, aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor. E o Senhor tem falado muito ao meu coração. Todos os dias que eu estudo essas lições da escola dominical, o Senhor tem falado muito comigo. Glória a Deus por isso. E eu peço que Ele fale também com você, ok? Vamos fechar nossos olhos? Vamos orar ao Senhor? Deus amado e querido, te louvo, papai, te agradeço por mais um momento, uma oportunidade que estamos tendo, ó Deus, de aprender do Senhor. Fale conosco, Deus. Me usa, ó Pai, com poder e graça, para que tudo que eu falar aqui possa entrar, ó Deus, no coração e na mente de cada um que escutar. Abençoa, ó Deus, a família de todos os nossos alunos. Ó Deus, abençoa a família das igrejas, de todo mundo. Pai, que tudo seja feito, ó Deus, para a honra e para a glória do Teu nome. Te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bem, hoje nós vamos continuar com a lição que a gente está fazendo, que é de Daniel. Semana passada nós falamos sobre a escrita na parede, ok? Falamos sobre quando eles foram trazidos cativos, quando os amigos de Daniel foram jogados na fornalha. Falamos sobre aquela escrita que o filho de Nabucodonosor tinha feito, né? Usado os utensílios do templo, e Deus não agradou daquilo, e ele foi morto, e veio um novo rei para reinar naquela cidade, naquele lugar. Porém, gente, esse rei era o rei Dário. E ele, quando chegou, ficou sabendo de tudo que Daniel tinha feito, né? De como Deus abençoava Daniel. Dário era um rei pagão, ele não cria no nosso Deus, não cria. E ele governava juntamente com Ciro, que também era o Ciro Grande, que eles chamavam ele. E Daniel servia ali com Dário. O que acontece? Ele falou assim, olha, eu vou separar as cidades em partes, vou colocar príncipes e colocar alguns presidentes que dominem os príncipes, ok? Para ficar uma coisa mais organizada. E Daniel foi escolhido como um presidente, eram 3 presidentes, e Daniel foi um dos, ok? Então era dividido em presidentes, príncipes e sapatras. Beleza. O que acontece? Daniel, desde quando ele foi para aquele lugar, desde quando criança, ele chegou lá com 14 anos, ele era um rapaz que temia o Senhor, que buscava o Senhor, que orava ao Senhor. E não tinha dificuldade que ele não falava com o Senhor. Muitas vezes, a gente passa por dificuldade e esquece de falar com aquele que pode nos ajudar. Como estamos passando agora por essa pandemia. Não é uma dificuldade a gente ter que ficar dentro de casa, não pode ir na escola, não pode vir à igreja. Não é uma dificuldade, é tão ruim, para mim pelo menos está sendo muito ruim. Mas nós temos que falar com o Senhor. Senhor, me dá estratégia, tranquiliza o meu coração, me abençoa, e o Senhor traz alegria no nosso coração. Essa é a verdade, eu posso dizer isso para vocês. E Daniel era assim, e Daniel orava, a Bíblia diz que ele orava 3 vezes por dia. Ele orava pela manhã, orava à tarde e orava à noite. Todos os dias. Ele abria a janela do quarto dele, no 2º andar, virada para Jerusalém, e ali ele orava, glorificava a Deus, bendizia ao Senhor, por todos os feitos que o Senhor tinha feito, porque até o tempo que desde quando ele chegou, apesar de estar longe da pátria dele, Deus estava abençoando, Deus estava guardando Daniel e os amigos e todo o povo. E Daniel orava a Deus, todos os dias, independente de qualquer coisa, Daniel orava ao Senhor. E aí, gente, só que aconteceu uma coisa. Alguns daquelas pessoas que estavam ali no meio, junto com o rei, começou a ter inveja de Daniel. Porque Daniel sobressaía sobre todos eles, com sabedoria, com esperteza, com a forma de falar. Daniel sobressaía sobre todos. E eles começaram a ter inveja de Daniel. Então, eles pediram ao rei, está lá em Daniel capítulo 6, que fizesse uma lei, que durante 30 dias, ninguém poderia pedir nada a outro Deus, a não ser o Deus do rei. Olha para vocês verem. E aí,
quando Daniel ficou sabendo daquela lei, vocês acham que o Daniel ficou triste? Daniel chorou? Daniel foi lá reclamar com o rei? Ficou depressivo? Não. Sabe o que Daniel fez? Daniel foi orar. Só que teve um problema. A lei era o seguinte: quem fizesse qualquer pedido para outro Deus, ia ser jogado na cova dos leões. Olha para vocês verem. O rei tinha vários leões dentro do local, muito famintos, que ele deixava lá para jogar seus inimigos. E aí Daniel não se importou e não ficou triste. Daniel foi até a casa dele, subiu no seu quarto, abriu a janela e começou a orar. Agradecer a Deus. Os inimigos de Daniel, os invejosos, que já estavam esperando isso dele, foi até a casa de Daniel e pegou ele em flagrante. O que acontece? Daniel foi levado até o rei. E eles falaram: olha, rei, você não fez uma lei, e a lei do rei não podia voltar atrás. Você não fez uma lei que todos que buscassem a outro Deus tinha que ser jogado lá nos leões? Então, rei, você vai ter que fazer isso com Daniel. Eles sabiam, não era vontade do rei. O rei não queria que isso acontecesse com Daniel, de jeito nenhum. Ele nem imaginou. E o rei ficou procurando durante todo o dia um jeito de livrar Daniel daquela situação. Porque ele não queria que Daniel fosse jogado na cova dos leões. Mas não teve jeito. Quando foi à tarde, aqueles príncipes chegaram para o rei e falaram: olha, rei, e aí, cumpre a sua palavra, joga Daniel lá dentro da cova. Porque eles queriam que Daniel fosse eliminado, exterminado, que Daniel saísse do caminho deles. Que eles não queriam que Daniel fizesse nada mais, fosse morto. E aí o rei disse: não tem saída, vou ter que fazer isso. Pegou Daniel e jogou ele lá dentro da cova dos leões. Falou: olha, Daniel, é o nosso versículo de hoje. Está lá em Daniel 6,16. O teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Olha o que o rei falou com ele. Daniel, eu sei que o rei que você serve pode te livrar. Eu sei que o rei que você serve, o Deus que você serve, pode te livrar. E Daniel disse assim: ó rei, seja feita a vontade de Deus. Daniel não teve medo, porque quando a gente confia no Senhor, a gente não precisa ter medo. A gente não precisa ter medo de coronavírus, não precisa ter medo de ladrão, de nada, sabe por quê? Porque o Senhor cuida de nós. Nós temos que nos precaver. Daniel fez o quê? Orou. Quando ele ficou sabendo daquela lei, ele orou. E ele confiava no Deus que ele servia. Nós também temos que ter confiança no Deus que nós servimos, que Ele é que cuida de nós. E nada vai nos acontecer, a não ser que seja da vontade do Senhor. E mesmo que aconteça, se Deus está conosco, a gente vai sair lá na frente. E aí, a história conta que Daniel foi jogado ali na cova dos leões. O próprio rei, com o seu anel e o selo, mandou colocar uma pedra e fez uma marca ali que ninguém podia arredar aquela pedra. Mas o rei ficou a noite inteira sem dormir, preocupado e dizendo: eu gosto tanto de Daniel, puxa, por que eu fui fazer isso? Quando foi logo cedo que raiou o dia, o rei foi logo para lá para a pedra e gritou: Daniel, Daniel! E Daniel disse: ó rei, tu vives e eu estou aqui, porque o Deus que eu sirvo fechou a boca dos leões. Olha para vocês verem que coisa mais maravilhosa. E a partir daquela data, o rei disse assim: todo o povo fez um decreto e disse assim: todo o povo, todo o meu reino irá adorar e temer o Deus de Daniel. Olha que tremendo. Olha, tremendo o que aconteceu. Deus não livrou, não tirou Daniel daquela prova de ser jogado lá, mas Deus livrou ele na prova. E muitas vezes nós temos que ter essa fé, essa confiança no Deus que nós servimos, que Ele nos livra independente da situação, independente da prova, independente do que estamos passando, o Senhor pode nos livrar.
Amém? Glória a Deus. Eu fico muito feliz de poder falar isso para vocês e dizer para vocês que até aqui o Senhor tem me ajudado. Eu tenho certeza que até aqui o Senhor tem ajudado vocês. E não preocupem, porque o Deus que nós servimos, Ele pode nos livrar de qualquer situação. Amém? Estou muito feliz, que Deus abençoe e que nós possamos estar juntos breve, ok? Um grande abraço.